Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vado Concursos. Hoje dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal do Ceará. Iremos trabalhar uma das disciplinas aí do conhecimentos específicos, certo? A Lei Complementar número 258, beleza? O regime aí disciplinar da Polícia Penal do Ceará, certo? Então, se você está se preparando para esse concurso, já deixa aquele like, se inscreve no canal, deixa aí nos comentários quantas questões vocês acertaram, deixa o gabarito de vocês aí. E qualquer dúvida pode estar colocando aí nos comentários que a gente vai sanar a dúvida de todos vocês, beleza? Quero deixar aqui à disposição de vocês também, ó, antes de começarmos nossas questões, o nosso combo para a Polícia Penal do Ceará, certo? Você vai estar adquirindo ó, o Vadimeco, abordando aí todas as leis de forma atualizada, compilada, certo? Com diversas súmulas, mnemônicos, espaço para anotação, material já todo atualizado conforme o edital. Você vai estar também recebendo ó, o material com 1.300 questões, focando aí na Polícia Penal do Ceará. Beleza? E de brinde aqui você vai estar ganhando o edital verticalizado. Deixei o link aqui na descrição, o link abaixo. Você pode clicar lá, você vai ter acesso lá aos nossos materiais do nosso site. Você pode estar adquirindo, vai receber diretamente no seu e-mail, beleza? Qualquer dúvida, tem um contato da gente aí também no nosso WhatsApp, vocês podem estar entrando em contato, certo? Então, sem mais delongas, sem mais conversas, vamos iniciar aí nossas questões, focando aí na Polícia Penal do Ceará. Pessoal, questão número 1 em tela diz o seguinte, ó. Estão sujeitos às disposições da Lei Complementar número 258. Letra A, apenas os policiais militares de carreira. Letra B, os policiais penais de carreira e demais servidores públicos do quadro temporário da SAP. Letra C, os policiais penais de carreira e demais servidores públicos do quadro permanente da SAP. E letra D, os policiais militares de carreira e demais servidores públicos do quadro permanente da SAP. E aí, senhores, qual das alternativas aí está conforme nossa lei complementar número 258? Senhores, é o seguinte, ó, conforme o artigo 2º, conforme aqui o artigo 2º da nossa lei complementar, certo? Estão sujeitos às disposições dessa lei os policiais militares de carreira, certo? Como também os demais servidores públicos do quadro permanente da SAP, certo? Então, assim, ó, gabarito nossa questão número 1, letra C. Então, estão sujeitos aí, ó, os policiais penais de carreira, beleza? E demais servidores públicos, ó, do quadro permanente da SAP, beleza? Então, aí não é apenas os policiais militares de carreira, certo? Como também aí que não é os demais servidores públicos do quadro temporário, e sim é do quadro permanente da SAP, como também aqui essa lei, não está disposto essa lei os policiais militares, certo? Do estado do Ceará. Sim, apenas os policiais penais de carreira, como os demais servidores públicos do quadro permanente da SAP, perfeito? Então, gabarito nossa questão número 1, letra C, conforme o nosso artigo 2º da Lei Complementar número 258, certo? Então, já iniciamos aqui nossas questões. Lembra vocês aqui que estamos trazendo questões inéditas dessa lei, então filtramos aí as melhores questões aí desta lei para trazer para vocês, certo? Auxiliando aí vocês nessa preparação. Então, são questões aqui inéditas do VAD, vocês não vão encontrar essas questões em lugar algum. Então, constantemente estamos preparando aí algumas questões, principalmente dessas legislações específicas, quando vocês não vão encontrar um grande banco de dados ou não vão encontrar questão alguma de bancas de concurso a respeito dessas leis, beleza? Então, fica conosco aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like, a gente vai diariamente, semanalmente, trazendo novidades aqui para vocês, beleza? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 2. Conforme a Lei Complementar número 258, é competente para apurar a responsabilidade disciplinar dos policiais penais de carreira. Então, falando aí da responsabilidade disciplinar dos policiais penais de carreira. Então, aí quem é competente, qual órgão competente aí para apurar tal responsabilidade disciplinar? A letra A diz o seguinte, ó, a Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário, a CGD. Letra B, a Procuradoria de Processo Administrativo Disciplinar, a PROPAD. Letra C, a Secretaria da Administração Penitenciária, SAP. E letra D, o Poder Judiciário. E aí, senhores, quais dessas alternativas aqui é competente para apurar a responsabilidade disciplinar dos policiais penais de carreira? Reiterando aqui, estamos falando de quem? Dos policiais penais de carreira.
Pessoal, conforme que o parágrafo 1º do nosso artigo 2º do regime disciplinar dos policiais penais, certo? É competente aqui para apurar a responsabilidade disciplinar dos policiais penais de carreira, a nossa CGD, ó, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário. Então, gabarito da nossa questão número 2, ó, letra A, certo? Então, aí, quem é competente para apurar a responsabilidade disciplinar de quem? Dos policiais penais de carreira, certo? Não confundo aí. Eu vou explicar melhor essa questão com a próxima questão, certo? Aí a gente vai fazer um comparativo e aí vai ficar bem mais esclarecido para vocês. Então, quando falarmos de apuração de responsabilidade disciplinar dos policiais penais de carreiras, certo? Nós estamos falando aí da CGD, a Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário, beleza? Então, gabarito nossa questão número 2, ó, letra A, perfeito? Então, vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 3, ó. É competente, certo? Conforme aqui a Lei Complementar número 258, é competente para apurar a responsabilidade disciplinar, ó, mais uma vez, falando aqui da responsabilidade disciplinar dos demais servidores públicos, certo? Demais servidores públicos do quadro permanente da SAP, ou seja, não está se enquadrando aqui quem? Os policiais penais de carreira, beleza? Então, queremos saber aqui quem é competente para apurar a responsabilidade disciplinar dos demais servidores, aqueles que não estão ali no quadro de policiais penais de carreira, beleza? Então, letra A, a Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário, CGD. Letra B, a Procuradoria de Processo Administrativo Disciplinar, PROPAD. Letra C, a Secretaria de Administração Penitenciária, SAP. E letra D, o Poder Judiciário. E aí, senhores, qual das alternativas aí está correta? Pessoal, é o seguinte, quando falamos dos demais servidores públicos do quadro permanente da SAP, certo? Será incompetente para apurar a responsabilidade disciplinar de tais servidores a Procuradoria de Processo Administrativo Disciplinar, a PROPAD, ó, certo? A PROPAD. Então, gabarito aqui da nossa questão número 3, ó, letra B, certo? Conforme lá o parágrafo 2º do nosso artigo 2º, certo? Então, fazendo aqui um comparativo lá com a nossa questão 2. Quando falarmos de policiais penais de carreira, ó, quando falarmos dos policiais penais de carreira, certo? Será competente aí para apurar as responsabilidades disciplinar a CGD, certo? A CGD. Ó. Quando falarmos aí dos demais servidores públicos, certo? Demais servidores do quadro permanente da SAP, nós estamos falando aqui do PROPAD. O PROPAD que irá apurar a responsabilidade disciplinar, certo? Então, fiquem aí com essa dica, façam esse comparativo aí e não esqueçam, certo? É uma potencial questão de prova aí na pegadinha. Eles trocam aí que a PROPAD, que vai apurar a responsabilidade disciplinar dos policiais penais de carreira, certo? E a CGD, os demais servidores públicos. Então, fiquem atentos, certo? Falamos policiais penais, CGD, demais servidores públicos, a PROPAD, certo? A Procuradoria de Processo Administrativo Disciplinar. Perfeito? Esclarecido aí. Vamos seguir aí para frente. Batido aqui esse assunto responsabilidade disciplinar. Vamos seguindo aí, resolvendo questões dos demais assuntos da nossa lei. Beleza? Então, vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 4. Ó. De acordo com a Lei Complementar número 258, assinala a alternativa correta. Então, vamos seguir aqui e resolver nossa quarta questão. A letra A diz o seguinte, ó, a responsabilidade civil do agente público decorre de ato doloso, que nos termos do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, importa em dano ao Estado ou a terceiros. Senhores, a alternativa aqui incorreta, certo? A responsabilidade civil aí do agente público decorre de ato doloso, certo? Como também culposo ou culposo. Não apenas aqui doloso, certo? Então, a responsabilidade civil do agente, quando falamos aqui de responsabilidade civil do agente, ela vai decorrer aí de tanto do ato doloso como do ato culposo. Então, você vai se responsabilizar aí de tanto com cometer atos dolosamente, como atos aí culposos, beleza? Então, alternativa A incorreta. A letra B, ó, a legítima defesa e o estado de necessidade excluem a responsabilidade penal, mas não a responsabilidade administrativa, assim como a alienação mental ao tempo do fato, comprovada por perícia médica
oficial. Senhores, negativo, certo? A legítima defesa e o estado de necessidade, eles excluem a responsabilidade administrativa, certo? Não aqui a responsabilidade penal. Elas vão excluir a responsabilidade administrativa, beleza? Assim como a alienação mental ao tempo do fato, comprovada por perícia médica oficial, beleza? Então, alternativa B também incorreta, certo? A letra C, ó, em caso de prejuízo a terceiros, o servidor responderá perante o Estado em ação regressiva proposta na forma da legislação. Senhores, perfeito, certo? Com certeza, certo? Então, aqui em caso de prejuízo a terceiro, o servidor responderá sim perante o Estado em ação regressiva proposta aí na forma da legislação, certo? Isso aqui, ó, conforme lá o nosso parágrafo 2º, beleza? Vou colocar aqui para vocês, ó. Conforme o nosso parágrafo 2º do artigo 4º do nossa lei complementar, certo? Artigo 4º aqui, certo? Então, ela traz lá que em caso de prejuízo a terceiro, o servidor responderá perante o Estado em ação regressiva proposta na forma de legislação. Beleza? Então, gabarito nossa questão número 4, ó, letra C. E, por fim, a letra D diz o seguinte, ó, a legítima defesa e o estado de necessidade não excluem a responsabilidade administrativa em caso de excesso, imoderação ou desproporcionalidade de ato praticado, desde que seja doloso. Pessoal, tanto doloso como culposo, beleza? Não apenas aqui doloso, certo? Então, alternativa D também incorreta. Gabarito da nossa quarta questão, letra C. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Questão número 5, ó. São deveres dos agentes públicos abrangidos pela Lei Complementar número 258, exceto. Então, pessoal, já ó, entrando aqui no assunto aqui dos deveres dos agentes públicos abrangidos pela Lei Complementar. Quem são? Os policiais penais de carreira e aqueles servidores públicos permanentes da SAP, beleza? Do quadro permanente aí da SAP. Então, vamos lá. Qual da alternativa aqui não está enquadrada aí dentro dos deveres desses agentes públicos? Letra A diz o seguinte, ó, manter conduta pública e privada compatível com a dignidade da função. Senhores, correto, certo? Correto aqui, conforme nossa lei complementar, é um dever sim dos agentes públicos. Manter sua conduta pública e privada compatível com a dignidade da função, certo? Então, a sua conduta aí privada, senhores, sua conduta particular, pessoal, lá fora do serviço, ela está totalmente ligada à sua função, certo? Então, aí, após vocês passarem no concurso de policiais penais, vocês têm que se atentar com isso aí. Alinhar sua vida particular, sua vida privada com a sua vida pública, beleza? Você não pode aí proceder de qualquer forma da sua vida privada, certo? Então, alternativa aí correta, é um dever sim. Letra B, ó, preencher formulários próprios descritos no procedimento operacional padrão, POP, dentre outros. Perfeito também. É um dos deveres aí dos agentes públicos, preencher esses formulários, beleza? Então, seguimos aí. A letra C, ó, cumprir de forma pessoal e integral a carga horária do seu cargo ou função pública. Com certeza, é aí um dos deveres sim, cumprir essa carga horária, beleza? E letra D diz o seguinte, ó, não oferecer aos internos informações sobre as normas que orientam seu tratamento, regras disciplinares e seus direitos e deveres. Aí negativo, né, pessoal? O dever de vocês oferecer aos internos essas informações sobre as normas que orientarão o seu tratamento, regras disciplinares e seus direitos e deveres, certo? Então, você tem que oferecer sim, certo? É um dever seu. Você vai ter que oferecer aos internos essas informações, beleza? Então, gabarito nossa questão número 5, ó, letra D, a qual aqui não se enquadra dentro dos deveres dos servidores públicos, certo? Conforme aqui, ó, nosso artigo 6º do nosso regime disciplinar. Então, lá no artigo 6º, vocês vão encontrar aí todos os deveres dos agentes públicos abrangidos por esta lei, certo? Então, gabarito nossa questão número 5, letra D. Seguimos aí para a próxima questão. Questão número 6, ó. Conforme a lei complementar número 258, são transgressões disciplinares de primeiro grau, exceto. Então, ó, pessoal, entrando aqui no assunto das transgressões disciplinares, queremos saber aqui a transgressão de primeiro grau, exceto, ou seja, aquela alternativa que não se enquadra ali dentro das transgressões disciplinares de primeiro grau. Letra A diz o seguinte, ó, permutar o horário de serviço ou execução de tarefa sem expressa permissão da autoridade competente. Essa aqui, senhores, é uma transgressão de primeiro grau, beleza?
Letra B, exibir desnecessariamente arma, distintivo ou algema. Também se enquadra aí numa transgressão de primeiro grau. Letra C, utilizar a chefia seus agentes de forma incompatível com o serviço policial penal. Também está lá inclusa nas transgressões disciplinares de primeiro grau. E por último aqui, lógico, gabarito da nossa questão número 6, letra D, diz o seguinte, ó, deixar de comunicar à autoridade competente informação que venha a comprometer a ordem pública ou o bom andamento do serviço. Senhores, tal situação aqui se enquadra nas transgressões disciplinares de segundo grau, beleza? De segundo grau, certo? Então, ó, revisando aqui, as transgressões disciplinares vocês vão encontrar lá no artigo 7º, vai começar lá no artigo 7º, beleza? Deixa eu colocar aqui para vocês. Artigo 7º, vocês podem estar revisando aí. Lá no artigo 7º, vai trazer o capítulo aí das transgressões disciplinares, certo? Essas transgressões, elas vão se classificar aí de 4 formas. De primeiro, certo? Segundo, terceiro e quarto grau, beleza? Então, vocês vão ter essas 4 classificações. Então, é interessante que vocês façam a leitura, tentem aí decorar, aprender. Todos esses incisos são diversos incisos, mas façam também tenham um pensamento lógico da situação, certo? Vocês vão ver uma situação muito grave, aí você vai ver. É primeiro grau ou quarto grau? Então, vocês têm que fazer esse balanceamento, certo? Interessante que vocês aprendam todos. São diversos incisos, vocês aprendam todos, peguem uma lógica, peguem aí qual é a noção que a nossa lei traz, beleza? Mas façam esse comparativo entre as transgressões primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, beleza? Então, gabarito aqui do nosso questão número 6, letra D, ela aqui se enquadra numa transgressão disciplinar de segundo grau. Todas as outras 3 acima são de primeiro grau, beleza? Então, gabarito aí, ó, letra D. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 7, ó, ainda dentro aqui das transgressões disciplinares. Diz o seguinte, conforme a lei complementar, número 258, configura transgressão disciplinar de quarto grau. Então, aí qual das alternativas se encaixa aí dentro das transgressões de quarto grau? Letra A, promover ou facilitar a fuga de presos. Letra B, praticar tortura ou crime definidos como hediondos. Letra C, aplicar de forma irregular direito público. E letra D, praticar ato de improbidade administrativa. Ó, já prestaram atenção aí que essas situações aqui elas já são bem mais graves do que aquelas outras que nós trouxemos na questão anterior, que foi de primeiro e segundo grau. Aqui nós já estamos falando, ó, de situações aí de quarto grau, terceiro grau. Então, vocês vão vendo aí que a gravidade ela vai aumentando. Ó. Promover ou facilitar a fuga de preso, ela é uma transgressão disciplinar de terceiro grau, beleza? Praticar tortura, ó, ou crimes definidos como hediondos é uma transgressão disciplinar de quarto grau. Certo? Então, gabarito aqui dá no número 7, ó, letra B. Certo? Aplicar de forma irregular dinheiro público, terceiro grau. E praticar ato de improbidade administrativa, terceiro grau. Certo? Então, a letra B aqui, ó, praticar ou tortura ou crimes definidos como hediondos, sim, é uma transgressão disciplinar de quarto grau, beleza? Então, pelo menos, vocês decorem aí as transgressões disciplinares de quarto grau. Vocês vão encontrar lá no artigo 11 da Lei Complementar número 258, certo? Porque elas são bem menos incisos do que as outras 3 tipos de transgressões, beleza? Vocês vão encontrar lá, ó, transgressões disciplinares de quarto grau. Traficar substância que determine dependência física ou psíquica, certo? Vocês vão ter 4 situações. Segunda, revelar dolosamente segredo ou assunto de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função que possam prejudicar o bom andamento e o funcionamento do serviço na repartição ou em unidades prisionais. Terceira situação, praticar tortura ou crimes definidos como hediondos. E quarta situação e última, exigir, solicitar ou receber vantagem indevida ou aceita promessa de tal vantagem, diretamente ou por intermédio de outrem, para sim ou para terceiro, em razão da função, ainda que fora desta. Então, façam a leitura aí do artigo 11 da nossa lei complementar. Vocês vão ter 4 situações de transgressões disciplinar de quarto grau, certo? Então, vocês decorando essa, vocês já vão poder fazer aí por exclusão no terceiro grau. Então, se é do quarto grau, vou fazer por excursão do terceiro. Então, primeiro grau, você já vai ver que são ações aí, atitudes bem mais simples. Então, vocês vão fazendo esse comparativo. Eu sei que é difícil aprender todos os incisos, mas aprendo aqueles que tem mais incisos ali. No caso aí, o quarto
o de quarto grau, beleza? Que vocês vão encontrar lá no artigo 11. Então, sigam aí a dica que vai facilitar bastante aí nas questões de transgressões disciplinares, beleza? Então, vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 8, ó, ainda dentro do assunto transgressões disciplinares. Ó. De acordo com a Lei Complementar número 258, o ato de exigir, solicitar ou receber vantagem devida, ou aceitar promessa de tal vantagem, diretamente ou por intermédio de outrem, para si ou para terceiro, em razão das funções, ainda que fora desta, configura transgressão de, então, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau ou quarto grau. Pessoal, a questão número 8 já ficou bem fácil, acabei de explicar essa questão, essa situação aqui, né, na questão anterior. Então, nós estamos aqui de frente de um ato aí, certo, que está enquadrado dentro das transgressões disciplinares de quarto grau, certo? Essa aqui é lá do inciso 4º. Essa situação aqui é do inciso 4º, lá do artigo 11, certo? Vão trazer aí as transgressões disciplinares de quarto grau, beleza? Então, vocês vão... Já ficou bem fácil. Decorou lá, aprendeu as de quarto grau, você já matava essa questão, certo? Então, gabarito nossa questão número 8, letra D. Aí, bem fácil, após nossa explicação. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 9. Ó. Conforme a Lei Complementar número 258, constitui sanções disciplinares, exceto, ó, então entrando aqui no assunto das sanções disciplinares, beleza? Então, qual dessas alternativas aqui constitui uma sanção disciplinar? Perdão, qual dessas alternativas não constitui uma sanção disciplinar? Então, vejam aqui o comando da questão, exceto. Então, vamos ver aquela alternativa que não se enquadra dentro dessas sanções. Letra A, temos repreensão, B, suspensão, C, demissão e D, expulsão. Senhores, lá no artigo 12, certo? Artigo 12 da nossa lei complementar, vocês vão encontrar aí essa situação das sanções disciplinares. Nós teremos 5 sanções, certo? Nós teremos a repreensão, teremos a suspensão, a demissão a bem do serviço público e a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, certo? Teremos 5 situações. Então, dentro das alternativas aqui, ó, a expulsão, ela não faz parte aí das sanções disciplinares, certo? Então, gabarito nossa questão número 9, ó, letra D. Então, façam a leitura aí do artigo 12, vocês vão encontrar todas as 5 situações, repreensão, suspensão, demissão. Aí vocês vão ter a demissão a bem do serviço público e a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Beleza? Perfeito aí. Gabarito nossa questão número 9, ó, letra D, expulsão não se enquadra aí nas sanções disciplinares. Perfeito? Então, vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 10, ó. Conforme a Lei Complementar número 258, nos casos em que o policial penal age com inobservância aos deveres funcionais, será aplicada a sanção disciplinar D. Então, o policial está agindo aí com inobservância aos seus deveres, certo? Seus deveres funcionais, senhores, estão lá no artigo 6º da nossa lei complementar, beleza? Então, será aplicada qual tipo de sanção disciplinar? Letra A, repreensão, B, suspensão, C, demissão ou D, demissão a bem do serviço público. Pessoal, quando o policial ele age com inobservância aos deveres funcionais, será aplicada a sanção disciplinar de repreensão, beleza? Conforme o nosso artigo 13 da lei complementar, certo? Então, o gabarito nossa questão número 10, ó, letra A, será aí aplicada a sanção disciplinar de repreensão, certo? Então, vocês façam a leitura aí do capítulo 5, lá das sanções disciplinares, vocês vão ver as situações, certo? Então, vão se enquadrar aí a repreensão, a suspensão, por exemplo. A suspensão ela será aplicada, certo? Por exemplo, até 30 dias nas hipóteses de transgressão de primeiro grau ou na reincidência de falta aí já punida com repreensão, será de 30 a 90 dias nas hipóteses de transgressão de segundo grau. E aí é interessante vocês façam uma boa leitura aí para não cair nas pegadinhas, certo? Então aí o policial agiu com inobservância aos seus deveres, vai ter aí a pena mais branda aí, no caso é repreensão, beleza? Então vamos seguir aí para a nossa próxima questão. Questão número 11, ó. Conforme a lei complementar número 258, na hipótese de transgressão de primeiro grau, ó, ou na reincidência de falta já punida com repreensão, a suspensão será aplicada por até 15 dias, até 30 dias, 45 ou 60 dias. Pessoal, acabei de explicar a situação, certo? Então, nas hipóteses aí de transgressão de primeiro grau ou na reincidência da falta já punida com repreensão, certo? Por exemplo, repreensão aí, no caso, é de inobservância aí dos seus deveres funcionais, certo? Então, o policial penal aí já está reincidente nessa inobservância. Então,
ele cometeu alguma das transgressões lá de primeiro grau ou na reincidência aí de inobservância, certo, dos seus deveres funcionais, a suspensão será aplicada por até 30 dias. Gabarito aqui da nossa questão número 11, ó, letra B, certo? Então, ele terá a suspensão aplicada aí por até 30 dias, certo? Nessa hipótese. Perfeito? Então, gabarito da nossa questão número 11, letra B. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Questão número 12, ó. Conforme a lei complementar número 258, assinala a alternativa, ó, correta. Letra A. Durante o período de suspensão, ó, o agente público fará jus aos direitos e vantagens inerentes ao exercício do cargo. Senhores, negativo, certo? Durante aí o período de suspensão, o agente público ele não fará jus, certo? Não fará jus aos seus direitos e vantagens inerentes ao exercício do cargo, certo? Então, aí o policial penal está aí suspenso, ele não fará jus aí aos seus direitos e vantagens, beleza? Então, alternativa A, incorreta. Letra B, a autoridade competente para aplicar a pena de suspensão poderá convertê-la antes do início da sua execução em multa equivalente a 40% da remuneração correspondente ao período de suspensão, devendo o agente público permanecer em serviço. Senhores, essa multa é equivalente a 50%, certo? Não 40%, e sim 50%. Então, certo? A autoridade competente aí para aplicar a pena de suspensão, ela poderá convertê-la, essa pena aqui de suspensão, antes do início da execução, em multa equivalente a 50%, certo? Da remuneração. Ou seja, quando o policial penal é suspenso, ele não fará juízo aos seus direitos e vantagens no exercício do cargo, beleza? Agora, a autoridade competente ela pode aplicar essa suspensão aí, convertê-la antes do início da execução em uma multa equivalente a 50% da remuneração. Então, é melhor perder 50% do que tudo, né? Então, aí, fiquem atentos a essa situação, certo? Então, é 50%. Letra C, ó. A sanção cabível em caso de transgressão disciplinar de terceiro grau é a suspensão. Senhores, negativo, certo? Em caso aqui de transgressão disciplinar de terceiro grau, é a demissão, beleza? É a demissão, certo? E não é a suspensão. Por fim, letra D, ó, a sanção de cassação, de aposentadoria ou de disponibilidade será aplicada ao agente público que houver praticado em atividade de transgressão disciplinar sujeita a penalidade de demissão, inclusive a bem do serviço público. Senhores, perfeito, certo? Gabarito da nossa questão número 12, ó, letra D. Então, fiquem atentos aí às nossas dicas, certo? Quanto aí essa situação aí de suspensão, certo? Das transgressões aí aplicadas aos policiais penais, beleza? Então, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, questão número 13, finalizando aqui nossa bateria de questões, certo? Focando na Polícia Penal do Ceará. Hoje trabalhando aqui a disciplina dos conhecimentos específicos, nossa lei complementar número 258, beleza? Então, trouxemos aqui 13 questões inéditas aqui, traga pelo VAD Concurso, certo? Então, se você essas questões estão te ajudando, já deixa aí um like, certo? Se inscreve no canal, deixa aí nos comentários o feedback, deixa aí no comentários quantas questões vocês acertaram, beleza? Então, vamos finalizar aqui nossa última questão com chave de ouro. Conforme a lei complementar número 258, a prescrição da transgressão disciplinar nas infrações sujeitas à pena de suspensão se consuma em... Então, pessoal, finalizando aqui com o assunto, ó, de prescrição das transgressões. Então, vai ter uma prescrição aqui em cada tipo de transgressão, beleza? Então, no caso aqui das transgressões sujeitas às penas de suspensão, se consuma em 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 6 anos. Senhores, aí conforme lá o nosso inciso 2º, certo? Ó, inciso 2º, lá do parágrafo 1º, do artigo 18, certo? Vocês podem estar abrindo aí o VAD-MEC de vocês e estar acompanhando as questões. Então, coloca aí, ó, no capítulo 6 da extinção de punibilidade, artigo 18, parágrafo 1º, inciso 2º, certo? Vai dizer que para as infrações sujeitas à pena de suspensão, certo? Em 4 anos, certo? Então, essa prescrição aí será de 4 anos aí nas penas sujeitas à suspensão. Certo? Beleza? Então, gabarito nossa questão número 13, ó, letra C, certo? Então, reiterando aqui, ó, a prescrição se consuma nos seguintes prazos, certo? Nas infrações sujeitas à pena de repreensão será em 2 anos. Nas sujeitas às penas de suspensão, será aqui em 4 anos, beleza?
Já lá nas infrações sujeitas à pena de demissão e demissão a bem de serviço público e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade serão de 6 anos. Então, falou aqui de repreensão, 2 anos, suspensão, 4 anos. Todas as outras serão aí 6 anos, beleza? Então, o gabarito nossa questão número 13, ó, 4 anos, falando aqui de suspensão, beleza? Então, fechando aqui com chave de ouro nossa bateria de questões. Agradeço a todos que chegaram até o final, que estão nos acompanhando, deixando aquele like, deixando aquele comentário. E fiquem atentos aí até a nossa próxima aula, beleza? Fiquem aí todos com Deus. Até mais.